Senhor, todos os nossos amados, queridos ouvintes. Nesta oportunidade, eu quero agradecer a Deus por ter nos concedido de estarmos mais uma vez aqui para compartilharmos da palavra do Senhor. Eu quero também agradecer a você, que tem nos acompanhado através dessas publicações. Eu quero também agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. Isto é muito importante para nós. E para você que compartilhou nas suas redes sociais, que divulgou aos seus amigos, eu quero de todo o meu coração agradecer a Deus pela tua vida. Nesta oportunidade, nós estaremos dando a continuidade do estudo iniciado na carta de Paulo aos Romanos. E hoje, então, nós vamos meditar do versículo 2 ao versículo 4 do primeiro capítulo de Romanos. E para nós já iniciarmos nesta parte introdutória, eu quero chamar a sua atenção à maneira que foi concluída a meditação da semana passada. Nós entendemos que no versículo 1, Paulo ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, como chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. E nós entendemos que Deus ele revelou-se ao homem de 3 maneiras principais: através da natureza, através da pessoa de Jesus e através da palavra. E que o Espírito Santo, através da palavra, ele leva o homem ao entendimento do Evangelho de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. E este entendimento, ele transforma as nossas vidas. Ele nos faz diferente. E este é o meu objetivo. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, eu tenho buscado como estas verdades, elas têm mudado a minha vida. Elas têm mudado o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir diante das dificuldades. Nós temos alguma coisa diferente pelo entendimento destas verdades expostas na palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos observar o seguinte. O versículo 2 de Romanos nos diz assim, Romanos 1 e 2. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras sagradas. O versículo 3 nos diz assim, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi. O versículo 4, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos compreender estes 3 versículos. Veja que o versículo 2 ele fala assim, o qual foi prometido. O que foi prometido? O Evangelho de Deus, que está na última frase do versículo 1. Paulo, ele é separado para o Evangelho de Deus. E este Evangelho de Deus, ele havia sido, ou ele foi prometido por Deus aos homens de antemão. E aqui a primeira coisa muito importante para nós entendermos. Veja, o Evangelho de Deus, Jesus, ele foi prometido por Deus aos homens. E quando? Há muito tempo. Observe, separado para o Evangelho de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesta verdade, que Paulo ele estava dizendo assim, Jesus,
é a revelação de Deus, ou seja, é o Evangelho, é a boa nova, é aquilo de melhor que Deus tinha ao homem. E que Deus ele prometeu enviar Jesus antes da fundação dos tempos. E esta verdade está muito clara em Tito 1 e 2, quando o apóstolo Paulo nos diz, olha, Tito, capítulo 1 e o versículo 2 está escrito assim, que a nossa esperança, ela está fundamentada na fé e no conhecimento, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que maravilha! Deus, ele prometeu antes dos tempos eternos que enviaria Jesus e que através de Jesus nós alcançaríamos a vida eterna. Então vamos entender que esta doutrina, que esta verdade que Paulo coloca diante aqui neste segundo versículo de Romanos é fundamental para a nossa vida espiritual. É nós sabermos que Jesus, ele foi prometido por Deus a nós antes do final dos tempos. Eu quero chamar também a atenção de uma expressão que nós encontramos no Evangelho de João, o capítulo 1, no versículo 1, o versículo 10 e o versículo 14, a qual nos diz assim que aquele que é a palavra, ou em algumas traduções, o verbo de Deus, aquele que é a palavra. Veja, o versículo 1 está escrito assim, aquele que é a palavra estava com Deus. Veja bem, estava com Deus. Agora olha o versículo de número 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Que maravilha! Percebem isso? Versículo 1, estava com Deus. Versículo 10, estava no mundo. Agora observa o versículo de número 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou ou viveu entre nós. Isto é de uma valia muito grande. Isto é uma verdade que transforma as nossas vidas. Nós sabemos que o nosso Jesus, ele foi prometido antes dos tempos eternos e que agora, na plenitude dos tempos, Deus revela esta maravilha aos homens. Paulo ele coloca a maneira ou como Deus fez para que esta promessa ela ficasse firme. E ele nos diz que foi pelos profetas nas santas escrituras. Isso daqui é fundamental nós entendermos que Jesus é o centro da Bíblia. O Antigo Testamento, ele tem o objetivo de nos levar a Cristo. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus, que seria o ápice da revelação de Deus às nossas vidas. Os evangelhos, composto de 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm o objetivo de nos mostrar esta revelação de Deus para nós. E o restante dos escritos, que são os Atos, as epístolas, tem o objetivo do quê? De nos explicar a maneira que esta revelação de Deus, que é Jesus, ela foi manifestada a nós. O meu coração se alegra. Meu coração está muito feliz nesta oportunidade, por entender que, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas debilidades, muitas das vezes somos levados a dúvidas, muitas das vezes somos levados a tantas coisas
que tem o objetivo de nos tirar da presença de Deus. Eu estou muito alegre nesta oportunidade, por poder entender que Jesus, aleluia, Ele tem o poder de me dar força. Ele tem o poder de me fazer caminhar. E Ele tem o poder de fazer você caminhar. Tem o poder de fazer com que você se levante e prossiga no seu caminho. Então veja que coisa interessante aqui. Paulo, ele coloca diante de nós esta grande verdade. E nós temos que compreender isto. Amém? Outros textos bíblicos nos informam esta verdade. Por exemplo, Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Está escrito que antes Deus falou de muitas formas. Porém agora Deus, ele fala conosco através do seu Filho. Então perceba que esta é a grande verdade. Deus prometeu Jesus pelos profetas nas Santas Escrituras para redimir as nossas vidas. Em segundo lugar, observem que Paulo, ele coloca que este evangelho, ou a pessoa de Jesus, ele teria duas naturezas. Ou seja, o fundamento deste evangelho, ou como seria apresentado este evangelho aos homens, seria de duas formas. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 3, acerca de seu filho que, como homem, era da descendência de Davi. Isto é uma coisa maravilhosa. Paulo, ele está nos dizendo que Jesus, ele seria 100% homem. Na sua natureza, ele encarnaria-se. A natureza humana. Em segundo lugar, no versículo 4, está escrito: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Jesus seria 100% homem e Jesus seria 100% Deus. E isto é muito importante. Apesar de que nós não vamos aqui nos aprofundar nesta doutrina, mas é um assunto que nós temos que buscar. Se Deus nos conceder a oportunidade, em uma outra ocasião nós estaremos aqui trazendo um estudo mais específico a respeito das duas naturezas de Jesus. Até porque este é um tema que foi um tema de muitas controvérsias. Nós encontramos no período dos pais da igreja, que foi o período onde as doutrinas bíblicas elas estavam sendo fundamentadas. E nós encontramos ali em específico Apolinário, que foi um homem que viveu neste tempo e ele dedicou a vida dele para explicar e para tentar provar ao homem que não era possível Jesus ser 100% homem e 100% Deus. Então veja que o inimigo, ele lutou e ele luta para que esta verdade ela não nasça nos nossos corações. O inimigo arma as estratégias para que nós não compreendamos esta verdade, porque esta verdade ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Então observem de que maneira nós podemos então entender que Jesus ele era 100% homem. O nascimento, a vida, o ministério e a morte de Jesus são provas claras. Jesus ele teve um nascimento natural. Ele precisou do ventre de Maria para nascer. A vida dele teve perseguições, teve lutas, foi tentado, foi humilhado. Então ele tinha a natureza humana. O ministério e a morte nos provam que Jesus
ele possuía a natureza humana. Observe também o livro de Hebreus, o capítulo de número 2, o versículo 16 e o versículo 18. É um versículo muito importante para nós analisarmos aqui nesse contexto, que nos diz assim, Hebreus 2, do 16 ao 18. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Que coisa, que maravilha nós encontramos neste versículo. O escritor aos Hebreus, ele nos coloca a verdade de que era necessário Jesus ele possuir a natureza humana. Porque só então ele entenderia o que acontece conosco, o que acontece comigo, o que acontece com você, os pensamentos que nós não conseguimos esquecer, as dificuldades espirituais, o pecado que assola o nosso interior. Mas Jesus ele tornou-se 100% homem. Por quê? Para em tudo poder nos entender e poder levar essa questão diante de Deus e socorrer as nossas vidas. Esta verdade precisa impactar os nossos corações. Eu preciso viver esta verdade. Eu preciso entender que Jesus, ele foi tentado como eu sou tentado, como você é tentado. Maravilha! Também Hebreus 4:15 nos fala que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, olha que coisa tremenda, como eu e como você passou todo o tipo. Observem isso. Não perca esta verdade. Jesus, ele passou, ou ele sofreu toda a tentação, mas, porém, sem pecar. Que maravilha! E eu quero te dizer, nesta oportunidade, saiba que você tem um sumo sacerdote fiel, que pode te ajudar. E era exatamente isso que Paulo, ele coloca diante da igreja de Roma. É exatamente isso que ele coloca para a minha vida e para a tua vida. Amém. Bom, mas Jesus ele era também 100% Deus. Olha que coisa tremenda. E o nosso texto nos diz assim, o versículo 4, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado, olha a expressão, foi declarado ou foi confirmado, foi o ápice de acontecimento para que nós entendêssemos que ele era Filho de Deus. E o que foi isso? A ressurreição dentre os mortos. Jesus é Deus. Está sentado no trono, à direita de Deus. E a Bíblia nos fala que ele intercede por nós. E isto ficou provado. A prova cabal disso foi quando ele ressuscitou dos mortos. Nós precisamos acreditar na doutrina da ressurreição. Você que está me ouvindo, se existe algo que pode te dar a vitória, é você crer que o teu Deus está vivo.
É você acreditar que o Jesus que você serve, ele está vivo. E ele tem o poder para restaurar a sua alma. Ele tem poder para perdoar os seus pecados. E eu tenho que acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso, porque é esta verdade que vai nos trazer a vida eterna. Aleluia. Colossenses 1,15 está escrito que ele é a imagem do Deus invisível. Também Colossenses 2,9 está escrito que corporalmente toda a plenitude da divindade estava na pessoa de Jesus. Então, amados ouvintes, nós somos especiais de uma forma que o Deus que era no princípio, mas ele disponibilizou-se ser igual a eu, igual a você, para te entender e poder te apresentar diante de Deus. Oh, aleluia! O desejo da minha alma é que o Espírito Santo coloque esta verdade no teu coração, que esta verdade mude, que esta verdade possa impactar a sua vida, para que você possa viver o que Deus tem para a tua vida. Em último lugar, o versículo 4, ele conclui nos dizendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos observar aqui algo importantíssimo. Nome e título. Nome, Jesus. Título, Cristo. Cristo é o quê? O ungido, o redentor, o salvador, o resgatador, aquele que veio com um objetivo específico. E o objetivo era o quê? Salvar. Salvar do quê? Do pecado. Nosso. Por que Paulo usou a expressão nosso? Quando ele fala nosso, ele está dizendo meu e de vocês, Igreja de Roma. Observem isso. Só que também significa que eu tenho que entender que eu sou servo de Jesus. Ou que Jesus é o meu Senhor. E você tem que compreender que você tem um Senhor, Jesus. E você é servo de Jesus. Perceba que esta palavra nosso está incluindo todas as pessoas. Todos aqueles que lerem isto têm o dever de ter esta verdade no coração. E que verdade é essa? Que ele é servo. Oh, aleluia. Veja bem, nosso, de Paulo da igreja. Nosso, meu Senhor e teu Senhor. Que maravilha isso, né? E precisamos entender esta verdade. Agora ele diz Senhor. O que significa a palavra Senhor? Aquele que está acima de tudo. A quem devemos total obediência. Eu quero nesta oportunidade te perguntar. O que o Senhor pede de ti ao ouvir esta palavra? O que o Espírito Santo toca no teu coração? O que o Senhor quer que você faça? Um pedido de perdão? O Espírito Santo quer que você se levante e continue a sua caminhada? O Espírito Santo te pede para você ler mais a Bíblia? O Espírito Santo está te convidando para orar? O Espírito Santo está te convidando a você ser uma bênção na vida de alguém? Você precisa obedecer, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Então nós temos que obedecer. Eu quero concluir dizendo aos amados que na próxima semana nós estaremos dando continuidade ao que aconteceu na vida de Paulo com este entendimento. Ou seja, quando ele entendeu que Jesus era o Evangelho de Deus, ou a boa nova de Deus que fora revelada aos homens, e que este Evangelho, ele era homem e
Deus? O que aconteceu na vida dele? Então, semana que vem nós estaremos então meditando ao versículo 7. E nós vamos entender aqui que um ponto fundamental é que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele não está apenas escrevendo a igreja de Roma, ele está escrevendo para mim, ele está escrevendo para você. E nós precisamos entender isto, que a carta de Paulo aos Romanos, ela é atemporal. Não é específica a uma pessoa, a um período de tempo, mas a todos os homens, de todos os tempos, de todas as eras. E como nós falamos aqui no nosso primeiro encontro sobre o impacto que esta carta teve na vida de pessoas, nós citamos o exemplo de Agostinho, que foi transformado, que teve a vida completamente mudada quando ele entendeu. Nós vemos também o caso de John Wesley, o caso de Martinho Lutero. Nós vemos a minha experiência, o que aconteceu na minha vida com o entendimento desta carta. Então eu te convido, nos acompanhe, compartilhe com seus amigos, esteja conosco, querendo Deus. Semana que vem nós estaremos novamente aqui e com certeza será bênção para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar com o objetivo de resgatar-nos do pecado. Envia o Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas, porque, ó Deus, o teu Espírito é que pode fazer viva essas palavras em nossas vidas. O teu Espírito Santo é que pode conduzir-nos a estas verdades que foram ministradas aqui através da tua palavra. Senhor, eu preciso entender, aleluia, que o Senhor é eterno, que a minha vida é eterna. Eu preciso entender que o Senhor me entende. Senhor, os pensamentos maus, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que tenta me impedir de estar na tua presença. Meu Deus, nós precisamos entender isto. Eu preciso compreender que o Senhor é o meu Senhor e que eu tenho que te obedecer em tudo. Em nome de Jesus eu peço por mim e pela vida de cada um dos que está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até semana que vem, querendo Deus. E não esqueça-se de orar por nós. Nós precisamos das vossas orações. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Divulgue os seus amigos. Deixa aí o seu like. Isto é importante para nós. Faça o seu comentário. Ok? E que o Senhor nos abençoe. Amém.